A Bolívia enfrenta uma das maiores crises políticas desde o golpe de 2019. O país está dividido e o racha no ex-partido do Evo Morales, o MAS, só abriu ainda mais a ferida. De um lado, o atual presidente Luiz Arce. Do outro, o ex-presidente Evo Morales. O conflito explodiu de vez com acusações de traição e com a candidatura do Evo bloqueada pela justiça. Ele denuncia perseguição política e um plano para impedi-lo de voltar ao poder. Ele diz que o objetivo é tirá-lo das eleições a qualquer custo e que a vida dele está em risco. Nesse cenário, os apoiadores iniciaram uma série de manifestações pedindo a renúncia do Luiz Arce e a inscrição da candidatura do Evo. No meio desse caos, o advogado brasileiro Valber Agra, contratado para defender o ex-presidente boliviano, foi intimado e expulso do país. Quarta-feira, 4 de junho de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Análise, aqui com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast Em Detalhes e aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar mais uma vez com o professor Gilberto Maringoni, de Relações Internacionais. Professor, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Gabriela, muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer te receber, professor. Eu quero começar pedindo para a gente voltar um pouco na história recente da Bolívia, para a gente entender, acho, o cenário atual, essa crise política. Eu acho que é importante traçar um pouco esse histórico, levando em consideração 2019, enfim, tudo isso para a gente começar a falar sobre o que está rolando agora. A gente pode começar por aí? Claro. Vamos lá. Vamos começar então. A Bolívia vive hoje uma situação de conflagração conflagração entre os partidos, antes da eleição presidencial, cujo primeiro turno está marcado para 17 de agosto, ou seja, para daqui 2 meses e meio. O histórico de disputas dentro da esquerda e a fragmentação da própria direita tem a ver muito com uma situação que vem de antes da pandemia, que é o golpe de Estado de 2019 que embaralhou as cartas na Bolívia. Vamos recordar o que aconteceu. Evo Morales havia sido eleito presidente em 2006. O Evo Morales era um líder cocaleiro. Cocaleiro não tem nada a ver com cocaína, é líder da plantação de coca, da planta. Coca tem uma série de usos na Bolívia, entre eles, quando você vai à Bolívia, você masca a coca para conseguir se manter naquela baixa pressão atmosférica, muito alto, a topografia boliviana, em especial de La Paz. Mas o Evo era um líder cocaleiro, um líder sindical de larga tradição na luta desde os anos 90 e se elege em 2006 e ele conduz um governo de reais transformações sociais, entre elas uma transformação econômica muito importante, que é a nacionalização do petróleo e gás. Isso já estava inscrito na Constituição dos anos 60, mas ele efetiva isso. E a Bolívia, sob Evo Morales, tem um crescimento médio nos 13 anos em que ele é presidente de 2006 a 2019, durante 3 mandatos, tem uma média de 5% ao ano. O seu braço direito na economia era Luiz Arce, atual presidente do país. O Arce é um economista com muita experiência na vida prática, ou seja, ele foi presidente do Banco Central Boliviano, foi professor em Harvard, nos Estados Unidos, então ele é um economista de peso internacional. O golpe de 2019 corta a vida democrática na Bolívia de uma maneira bastante profunda. O que acontece ali? Houve um mau passo do Evo Morales. O Evo havia conseguido liderar um processo constituinte, a Constituição da Bolívia em vigor é de 2009, e essa Constituição estipula que um presidente pode ser reeleito uma vez a mais depois da sua promulgação. O Evo já era presidente, se candidata mais uma vez, se candidata uma terceira e em 2019 ele se candidata para uma 4ª vez. Havia acontecido no ano anterior um plebiscito em que a população tinha negado a ele o direito de se recandidatar, ele desrespeita esse plebiscito, perde uma parte da sua base eleitoral
e busca se candidatar. Há uma movimentação da extrema-direita, das Forças Armadas, em conluio com algumas forças internacionais, especialmente na Organização dos Estados Americanos, que contestam o resultado eleitoral. Há uma suspeita de fraude que nunca se provou, mas o Evo é submetido, o país é submetido a uma onda de violência muito séria ali no final de 2019, e o Evo renuncia e vai para um exílio, primeiro no México, depois na Argentina. Vários membros do seu governo acompanham esse trajeto, entre eles o seu vice, o Álvaro Garcia Linera, e o próprio Luiz Arce, que se exila no México e depois na Argentina por um ano. Ali, no exílio, se articula uma nova candidatura a uma série de protestos em prol de fim do golpe. O governo foi liderado por uma senadora, a Janaíne Añez, que faz um governo extremamente repressivo de extrema-direita. Isso suscita uma reação popular grande e novas eleições são convocadas em 2020. Nessas eleições, o Luiz Arce se candidata com o apoio do Evo Morales e vence as eleições no primeiro turno com 51% dos votos. A partir daí, o Arce enfrenta uma série de problemas econômicos. O primeiro deles é a pandemia, que tem, como em todos os países, como teve no Brasil, no Equador e em outros, um resultado devastador para a população e para a economia. Vamos lembrar, a Bolívia é um país pobre, é o mais pobre da América do Sul. É pobre, mas rico em recursos naturais. Quase não tem indústrias, é uma economia extrativista, petróleo e gás, lítio. A economia tem reservas muito importantes de lítio, o que tornou alvo da cobiça, entre outros, do empresário, do notório Elon Musk. Foi já uma potência no estanho e da prata. Mas é uma economia que extrai sua riqueza da terra, não produz. E essa economia, durante a pandemia, é fortemente impactada, e a queda do PIB, a retração econômica, aumento da inflação, e o Luiz Arce sai dela com uma série de problemas na condução do governo. Entre eles, desabastecimento de gêneros alimentícios, desabastecimento de combustíveis, alta do desemprego, enfim, o que resulta num descontentamento popular muito grande. Isso se casa, como se fosse pouco, isso parece aqueles seriados do Indiana Jones, que os perigos vão se acumulando à medida que o filme vai andando. Há uma disputa muito séria no interior da esquerda. O Arce foi eleito por um movimento fundado pelo Evo Morales, ainda nos anos 90, que é o Movimento ao Socialismo, o MAS. As eleições desse ano de 2025 começam a ser preparadas pelo conjunto de forças bolivianas no início de 2023, há 2 anos e meio. E nisso, o Evo Morales se recoloca como um potencial candidato. O Evo eu acho que o Evo tem comportamentos que são assim, extremamente centralizadores na política. Ele quer ter um quarto mandato. Para isso, ele, com seus delegados, seus apoiadores dentro do MAS, numa convenção no segundo semestre de 2023, ele busca expulsar o Luiz Arce por força do seu governo. Está em queda, está comprometendo o partido e por disputas internas, de poder interno no partido. O Arce sai, a briga é uma briga um imbróglio muito sério, ela é judicializada e quem acaba saindo do partido é o Evo Morales. Bom, está colocada a conflagração interna, o Evo acusando o Arce de traidor e o Arce às voltas com um governo em queda de popularidade acentuada. Como é que nós estamos agora, para resumir uma história que é longuíssima e cheia de voltas? A situação agora é a seguinte: o Arce planejava ser candidato, diante da popularidade do seu governo, ele desiste nesse mês aqui de maio, mês passado, dia 14 de maio. Por quê? As pesquisas indicam que numa disputa presidencial ele teria 1% de votos. O presidente da República em exercício com 1% de intenção de votos. Ele percebe que é uma roubada entrar numa eleição desse tipo, sai. Agora, o Evo Morales não consegue formar um partido, ele tenta formar, o seu partido não é reconhecido e ele sofre outros tipos de acusação, tráfico de pessoas, enfim, ele é inabilitado para concorrer à presidência. Enfim, Gabi, tentando traçar muito rapidamente,
é uma situação bastante intrincada num país que tem a população da cidade de São Paulo, mas olha só, é um país cujo PIB, Produto Interno Bruto, é um quarto do da cidade de São Paulo. Enquanto a cidade de São Paulo tem um Produto Interno Bruto, ou seja, tudo que é produzido aqui, soma mais ou menos 170 bilhões de dólares, o PIB boliviano não alcança 50 bilhões. Eu sou muito comedido para usar o PIB como indicador, mas vale a pena a gente só para confrontar o tamanho da Bolívia, as dimensões do país e esse imbróglio no momento em que o Trump está na presidência dos Estados Unidos, em que a extrema-direita avança em boa parte do mundo. Professor, muito obrigada pela aula. Eu acho que para a gente conseguir conversar sobre esse cenário atual, político e eleitoral que está se desenhando na Bolívia, é fundamental que o senhor tenha feito, destrinchado esse histórico todo recente da história da Bolívia. Eu quero perguntar, aqui no ICL Notícias, essa semana a gente divulgou com exclusividade uma entrevista que o Leandro Demore, jornalista aqui, diretor de jornalismo do ICL, fez com o Evo Morales. Eles conversaram sobre diversas pautas, inclusive uma delas sobre essa questão de 2019, né, da OEA, que foi um momento de crise política também muito importante, e o Demore até perguntou para ele se ele acreditava que havia nesse momento também interesses internacionais nessa nova crise que a Bolívia está passando, né? Porque a gente teve em 2019 uma parte ali, a oposição não aceitando a derrota eleitoral, ao mesmo tempo que a OEA, a Organização dos Estados Americanos, publicou um relatório dizendo que o que estava acontecendo ali era fraude, em favor do Evo Morales. E aí depois o New York Times e outros organismos internacionais também divulgaram, publicaram um estudo dizendo que esse relatório da OEA, na verdade, estava errado. Então, só que para trazer um pouco do cenário, né, que o senhor já citou. Mas um dos pontos ali que me chama muito a atenção dessa entrevista com o Evo Morales, e eu quero a sua avaliação, a sua análise para a gente tentar compreender se há semelhança ou não na sua visão, é que o Evo Morales, nessa entrevista com o Demore, ele comparou a situação atual dele de estar refugiado agora no interior do país, ele também está no sindicato, protegido por apoiadores ali, e ele está denunciando o que ele está chamando ali, ele está pedindo uma intervenção até de outros países, do Brasil também, do próprio presidente Lula, para parar o que ele chama de plano para matá-lo ou enviá-lo aos Estados Unidos. É o que diz o Evo Morales, né? E também ele faz um chamado ali direto, quando ele está dizendo isso, ele está fazendo um chamado direto também ao Luiz Arce, uma acusação ao governo atual. Como é que o senhor avalia a comparação do caso que a gente está vivenciando hoje, aliás, observando aqui do Brasil, na Bolívia, em comparação com o que a gente teve com a prisão do presidente Lula no passado? E qual é o papel que o senhor acha que a comunidade internacional, como é que o próprio Brasil, né, e as entidades diplomáticas podem atuar nesse caso, considerando essas alegações do Evo Morales? Aliás, o governo da Bolívia ainda não se pronunciou a respeito, isso também é bastante importante. Olha, Gabi, é difícil colocar, eu vi parte da entrevista, o Evo faz acusações e faz essa comparação. Eu acho difícil comparar situações tão difíceis, tão díspares, porque houve um golpe no Brasil e houve um golpe na Bolívia, com uma distância de 3 anos, 2016 no Isso. Brasil, 2019 na Bolívia. Houve uma perseguição ao Evo Morales e houve uma prisão do presidente Lula. Agora, em nenhum momento o presidente Lula buscou ultrapassar nenhuma linha constitucional. Você se lembra bem, e quem está nos assistindo também, que havia uma pressão da base governista, não só do PT, em 2009, para que o Lula se candidatasse para um terceiro mandato em 2010, e havia gente propondo uma alteração na Constituição, uma nova emenda constitucional, possibilitando uma reeleição quase indefinida. E o Lula logo repeliu esse tipo de coisa. O Evo Morales, ao contrário, o Evo Morales forçou a mão naquela disputa, o que agudizou, ou seja, tocou de uma maneira muito profunda
A própria esquerda, o próprio MAS, se a prisão do Lula, o golpe, serviu para unificar não só a esquerda, mas os setores democráticos do Brasil, a gente viu o que foi a eleição do Lula em 2020, a formação de uma grande frente unitária. Na Bolívia isso é impossível de acontecer, porque nem mesmo dentro da esquerda é possível haver unidade. E isso se deve muito, ao meu ver, tem vários fatores, mas a insistência do Evo Morales em disputar um quarto mandato, não é um terceiro, é um quarto mandato, contra um plebiscito que ele mesmo tinha convocado, provocou na população, na sua base social de apoio e entre os seus apoiadores, uma cisão muito séria, porque o Evo passa a ser acusado nos meios de comunicação, em toda parte, pelos seus aliados, de querer, não é dar um golpe, mas querer forçar a mão para permanecer no poder. Esse comportamento do Evo foi muito complicado. O Evo renuncia 2 meses antes de uma hipotética posse dele. O golpe foi em novembro, se não me engano, e ele se elegeu. Houve essa denúncia da OEA, a OEA era, o secretário-geral era, isso é surpreendente, o ex-ministro das Relações Exteriores do Pepe Mujica, o Luiz Almagro, que se revelou na OEA uma personalidade subserviente totalmente a Washington, ao governo Trump. Então, ele faz essa carga contra a Bolívia. 4 meses depois, no meio do golpe, o New York Times revela, como você bem citou aí, que não existia nenhuma fraude na eleição do Evo. Enfim, pelo sim, pelo não, isso ajuda a desgastar o governo golpista e fazer com que voltasse o Luiz Arce. Quando o Evo volta, ele não volta como um agente da unidade, numa situação extremamente difícil, pós-posse do Luiz Arce. Ele volta para disputar o poder novamente. Não, acho que não existe nenhuma semelhança, tirando, como eu disse, o fato de ter havido um golpe, o fato de ter havido uma perseguição. Acabou aí a comparação. Não é porque a Bolívia é um país pequeno e o Brasil é um país grande. A possível interferência, ou ele pedindo apelo, apoio do Brasil, o Evo está refugiado em Cochabamba, com receio de ser preso. O Brasil não pode interferir. Aliás, na Constituição brasileira, no seu artigo 8º, diz que as relações internacionais do Brasil são regidas pela não intervenção nos negócios de outros países, pela não interferência e pela autodeterminação dos povos. Então não existe a menor possibilidade. O que ele quer? Que o Lula vá lá fazer campanha para ele? O Lula já fez algo temerário, que foi declarar apoio a Kamala Harris nos Estados Unidos. É um problema um presidente da República apoiar ou entrar numa campanha eleitoral de outro país. Então o Lula está bem escudado, é um homem extremamente experiente, não vai fazer isso. E não existe possibilidade de uma interferência internacional. Você citou, por exemplo, protestos. Então, a gente tem os apoiadores do Evo Morales marchando ali na Bolívia, né, pedindo a renúncia do Luiz Arce. Ou seja, o clima pré-eleitoral está muito tensionado. É isso que a gente está observando, né? E a gente teve a justiça da Bolívia não autorizando a candidatura do Evo Morales, ao mesmo tempo que a gente tem até um brasileiro que é um advogado que a gente conhece muito bem, porque foi o responsável ali por entrar com as ações que levaram o Bolsonaro a ficar inelegível aqui no Brasil, que é o Valber Agra. E ele voltou agora da Bolívia, na verdade ele veio por meio de Lima, no Peru, porque ele disse que foi expulso da Bolívia pelo que seria, o governo da Bolívia não confirmou essa informação, mas pelo que ele contou, né, seria o governo do Luiz Arce que teria expulsado ele dali, porque ele fez uma análise técnica que, segundo ele, identificou como constitucional a possibilidade do Evo Morales se candidatar novamente. Qual é o cenário político que está se desenhando? Porque é muito breve, a gente vai ter agora, no dia 6 de junho, né, a data que a gente tem a lista definitiva dos candidatos em divulgação. Então, quais são as incertezas, o que, pela sua experiência acompanhando esse cenário na Bolívia, como é que vai ser esse processo eleitoral que está tão próximo já de ser divulgadas essas candidaturas nessa semana já até, né? Gabi, olha, eu não posso prever.
eu posso fazer aquilo que o grande filósofo José Maria Emael fala. Eu vejo sinais, fortes sinais. Né? Quais são os fortes sinais que a gente consegue ver? Olha, a demanda que o Evo Morales tem, que os apoiadores do Evo Morales nas ruas de La Paz têm, é pela renúncia do Luiz Arce. Agora, a renúncia do Luiz Arce é um ato para lá de inócuo. O Arce é aquilo que os americanos chamam, e que se popularizou aqui também no Brasil, pato manco. É aquele presidente em fim de mandato, desmoralizado, com 1% de aprovação, que sai da disputa e que possivelmente pede no gabinete do Palácio um cafezinho, demoram para atender e vem um café frio, ou seja, ele não consegue nem legislar, ter autoridade sobre o seu entorno. Se ele renunciar, isso só causa tumulto. A eleição é em 17 de agosto, a posse é na virada do ano. Então, é uma palavra de ordem para causar ruído. Agora, o Arce não faz também nenhum governo que seja aquela maravilha, né? Ele, embora tenha tido um comportamento positivo na pandemia, em outros assuntos, a condução da crise econômica foi muito complicada. Ele fez aprovar uma lei de segurança draconiana, uma lei de segurança pública draconiana, que causou revolta e atos públicos quando foi aprovada há 3 anos no Congresso, porque é uma lei que abre precedente para perseguir movimentos sociais, então houve fortes protestos contra isso. Então, as duas figuras chaves da esquerda, as duas figuras centrais, tem muitos pontos positivos. Eu digo, o governo Evo foi um governo realmente que melhorou o padrão de vida do boliviano. O Arce pegou uma situação complicadíssima com a pandemia, mas os dois também têm sérios sinões contra si. Eu estou tentando observar os dois lados aí que existem. E há 2 candidatos no campo progressista que estão tentando se viabilizar. O primeiro, como eu falei, é o Eduardo Del Castillo, e o segundo é o Andrônico Rodrigues, do Senado. Agora, a direita também está dividida. O Tuto Quiroga, ou seja, o Jorge Quiroga, quando foi presidente, ele foi vice do Hugo Banzer, um general de direita do Exército, e o Hugo Banzer se afasta por motivos de saúde em 2001, e o Quiroga assume a presidência. O Quiroga, eu tive na Bolívia nessa época, era um tipo caricato, porque ele se criou nos Estados Unidos e ele falava castelhano com sotaque, né? E ele promove uma privatização, especialmente do serviço de saneamento e de água, a gente precisa estar atento a isso no Brasil, que encareceu os preços desse tipo de serviço, e revoltas na Bolívia, especialmente na periferia de La Paz, na cidade de El Alto, uma guerra da água. Então, mas é a figura que hoje tem 18,5% na pesquisa agora do mês passado, do meio de maio, tem 18,4% de intenção de votos. O Samuel Medina, empresário, é quem está na frente nessa última pesquisa, né? Ela pode se mover muito, 19%. E o Andrônico tem 14%, está em terceiro. Pesquisas na Bolívia não têm o grau de confiabilidade que institutos maiores têm em países como o Brasil. Mas é um indicativo de que a dança das cadeiras, a corrida até a presidência, está muito, muito séria. O Del Castillo está mais embaixo. O Del Castillo ele tem 2,3%, é o candidato do Luiz Arce. E está baixo não por ele, mas pela identificação com o governo. Eu sou muito cuidadoso para agora fazer uma previsão. Não tenho bola de cristal, nem sou mãe de Ná. Mas é uma eleição cujo desenho vai ser feito a quente daqui até 17 de agosto, eu vou falar o óbvio, né, com possíveis reviravoltas, mas possível reviravolta tem em qualquer campanha eleitoral, quase todas, né? E aí, professor, para a gente fechar, acho que é muito importante a sua avaliação de qual é o interesse da extrema-direita nesse processo todo. A gente tem, quando a gente olha para o Brasil, mais clara. É muito mais claro esse interesse, porque a gente tem essas sanções ou essas alegações de possíveis sanções contra o Alexandre de Moraes. A gente tem na figura até do Eduardo Bolsonaro, que até deixou o Congresso no Brasil para fazer essas articulações com a extrema-direita nos Estados Unidos, enfim. E aí a gente tem, do lado da Bolívia, as alegações do Evo Morales, a gente tem a experiência com 2019 e com a OEA, enfim. Como é que o senhor enxerga
o papel da extrema-direita, né, e o interesse da extrema-direita nas eleições da Bolívia, porque a Bolívia ela pode também funcionar como um termômetro nesse sentido. Em breve a gente vai ter eleições em outros países, no Brasil até no ano que vem. E isso é muito forte aqui, essa discussão é muito forte também, né? Nós vamos ter esse ano, além da Bolívia, eleições parlamentares no Chile, na Argentina e eleições presidenciais em Honduras. Eu, Gabi, quero acrescentar um outro fator que você mencionou de passagem, que é o governo Trump. Como é que o governo Trump está se comportando com a América Latina? Primeiro grande movimento que tem sido feito na esteira daquele pronunciamento do secretário de Segurança dos Estados Unidos, do quintal, vamos recuperar o nosso quintal, é o périplo que fez o comandante do Comando Militar Sul dos Estados Unidos agora, nesse último mês e meio, pela América Latina. Esteve na Argentina, inspecionando como é que vai ser a construção de uma base militar norte-americana em Ushuaia, no extremo sul da América Latina. Isso é gravíssimo. Ele esteve no Brasil, surpreendentemente, no governo Lula, um governo democrático, foi recebido pelo ministro da Defesa, pelos ministros das Armas, vem aqui dar palpite, marchou para Honduras, onde vai haver eleições também, ou seja, ele esteve em 2 países muito sensíveis, Argentina, que está o Milei, Brasil, que tem eleições no ano que vem, e Honduras, onde vai haver eleições. Há outros fatores. Há uma movimentação muito esquisita dos Estados Unidos, junto à tríplice fronteira aqui, Paraguai, Argentina e Brasil, ali em Foz do Iguaçu, em Porto Iguaçu, que é o de dizer que o Hezbollah, que é um partido político do Líbano, tem uma célula terrorista lá e colocou recompensas milionárias de até $100 mil para quem indicar movimentações ou suspeitas de agentes do Hezbollah. Ou seja, um clima de caça às bruxas, um clima de paranoia. O terceiro fator é uma reportagem que saiu há 10 dias do New York Times, esquisitíssima, que é a ação de supostos espiões russos no Rio de Janeiro. A reportagem cita lá 4 ou 5 pessoas, o que um faz, onde outro mora, outro não sei o quê, mas não cita nenhuma ação de espionagem. Essa reportagem não teve consequências, não tem nenhum fato aliado a ela. E há sempre a sombra da tentativa dos Estados Unidos de se apossar das riquezas naturais, como o Musk falou. Vamos lembrar o que o Musk falou durante o processo eleitoral do Evo Morales em 2019. Quando estava claro que ia haver o golpe, o Musk, acho que foi a primeira grande autoapresentação dele na cena política. Ele já era um empresário, talvez, não sei se já era o homem mais rico do mundo, mas um dos mais. Ele disse o seguinte: nós queremos o lítio. E para isso nós não vamos medir esforço. Se for o caso, a gente dá golpes de Estado e ninguém tem nada a ver com isso, ou ninguém tem nada a fazer com isso. Uma postura extremamente arrogante. A Bolívia não é um país, eu digo, é um país pequeno, com uma população pequena, um país pobre, mas muito importante para a extrema-direita tentar gabaritar essa área da América Hispânica, tirando de cena o que existem de governos que contestam a ordem imperial dos Estados Unidos ou o avanço da extrema-direita. Professor, sempre uma aula te receber por aqui, um prazer enorme, muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, Gabi. Abraço a todo mundo. Até mais. Obrigada também a você que me acompanhou até aqui, mas quero te lembrar, para você que está me acompanhando pelo YouTube, a gente chegou a 1 milhão de pessoas conectadas com a gente aqui no canal do Instituto Conhecimento Liberta. Então, a gente vai comemorar hoje às 7 horas da noite. Se você está me ouvindo também pelas plataformas de áudio, eu estou falando hoje, essa quarta-feira, dia 4 de junho de 2025. Fica o convite para você vir com a gente nessa, nos nossos canais do Instituto Conhecimento Liberta, 7 horas da noite, não perde, porque a gente vai ter surpresa aqui, vai receber amigos queridos do ICL também, e eu não vou contar muito não, para você poder acompanhar aqui junto com a gente ao vivo. Agora você fica com o Mercado Investimentos, na sequência tem o Rolê ICL, e você pode ouvir um em detalhes todos os dias nas plataformas de áudio. Até amanhã. R$1,5 milhão de reais. Esse é o investimento que o ICL vai fazer em projetos de impacto. Mais de 1.000 empresas do país inteiro entraram na disputa para ter seus negócios transformados.
mas só 7 empresas vão ser escolhidas. 4 empresas recebem R$125 mil, 2 empresas recebem R$250 mil e uma empresa vai receber um investimento de R$500 milhão. Não é matemática, não é cálculo, é conhecimento do seu negócio, porque cada negócio é um negócio. Uma coisa que venda bem e que o consumidor queira comprar. Tantas frentes no negócio. Em qual focar? Muito orgulhoso disso que a gente está construindo junto, sabe? Isso tudo é muito especial. Quanto mais você fica nervoso, mais você trava o seu cérebro. Explorar um pouco nessa visão de marketing digital. E eles vão decidir se cada empreendedor passa ou não passa para a próxima fase. Tem gente que não sabe o buraco que tá. Eu queria lembrar que empreender é coisa séria, investir é coisa séria. É um momento difícil, mas o jogo precisa seguir. Topa ou não topa negociar com a gente?